A paz do Senhor. Estou aqui nesse vídeo porque o Senhor colocou dentro do meu coração já uma palavra para poder passar para vocês sobre o livro de Salmos, muito conhecido, né? Muitas das vezes nós já ouvimos essa passagem, né? Através das pregações. Uma coisa me passou bem interessante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas não só isso também, uma experiência que eu tive. Então, não fique até o final para poder ouvir, porque eu liguei essa palavra com o acontecimento que veio a ocorrer comigo, tá? No passado. Então, achei essa passagem bem interessante. Então, se você, de repente, pode estar passando por processos parecidos ou até piores do que eu passei, tá? Então, assim, é um alerta para você, tá bom? Que a batalha espiritual na vida do crente é uma coisa diária e que nós temos que ter as nossas armas e tudo que nós pudermos aprender com os santos do Senhor, nós devemos compartilhar. Porque assim como serviu na minha vida e eu fiquei mais alerta, pode servir para a sua vida também. Então aqui no livro de Salmos, no Salmo 23, só nesse pedacinho, quem sabe o Salmo 23 é muito conhecido, mas a parte que eu quero adentrar da experiência, tá bom? É no Salmo 23, aí no capítulo 5, eu não quero nem começar pela parte A, que aí vai começar falando de uma outra coisa. 23, Salmos 23, versículo 5, na parte B, que diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quer dizer, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja bem, gente. Já ouvi essa passagem várias vezes, né? Várias pregações. Mas um outro dia eu tinha ouvido uma pregação e me fez ligar uma experiência que eu tive, tá bom? Então, é assim. Nessa pregação, o pastor falava que Davi, ele, antes de ser rei, né, que a gente já sabe, antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas, né? Então ele tem aquela experiência do que é ser um pastor, do que é cuidar de uma ovelha, quais os instrumentos que ele pode utilizar para poder ajudar a ovelha, né, em certas situações. Então eu parei, né, para perceber, para ver, Senhor, unges a minha cabeça com óleo, tal. Aí eu tinha visto, aí eu falei, Senhor, unges a minha cabeça com óleo, que vou lá procurar saber, né, por que Davi pede isso ao Senhor, né, unges a minha cabeça com óleo. Então eu achei essa passagem interessante, né, que eu pude estar compartilhando, que é assim, a ovelha, gente, quando Davi pede ao Senhor que unja a cabeça dele com óleo, ele tem um propósito. Ele tem um propósito nessa oração. Então, ele como ele foi um pastor, ele sabe pedir exatamente a Deus do jeito que Deus possa responder. Quais as armas que Davi tem na oração para que o Senhor possa revesti-lo, para que o Senhor possa atender a oração dele. Então, o que acontecia quando ele era pastor de ovelha, como ele cuidava das ovelhas. A ovelha é o seguinte, gente, esse processo de ungir a cabeça da ovelha tem um propósito. Não é, a ovelha, vamos ungir assim como você tem muita gente que vai ungir o animal, né, o pet dele, unge o cachorro, unge gato, unge parede. Então, o propósito de Davi era ungir a cabeça das ovelhas, né, passar o óleo ali, o azeite da unção nos pelos, o azeite no caso, né, nos pelos. Ele ungia os orifícios da ovelha, tanto as narinas como os ouvidos. Por quê? Porque os insetos, aí as moscas, os mosquitos, eles gostavam de perturbar a ovelha, tá bom? Então, muitas das vezes,
as moscas entravam nas narinas, nos ouvidos, né, da ovelha, e lá colocavam os parasitas, né, colocavam os ovos, né, e a ovelha ela ficava tão atordoada com o eclodir daqueles ovos, né, e formarem-se as larvas, que deixava as bichinhas tão perturbadas que muitas das vezes elas ficavam uma situação que elas começavam a se esfregar nas paredes, esfregavam o nariz, né, nas pedras, esfregavam a orelha, e quando não adiantava isso, ela batia a cabeça na pedra, porque isso atormentava aquela ovelha. Quando o pastor não colocava um óleo, porque agia o óleo, o azeite, como repelente contra as moscas, né? Então, o pastor perdia, se ele não colocasse o azeite ali, ungindo, né, colocando lá como repelente, ele perdia suas ovelhas. Muitas das vezes a ovelha ela morria de tanto que ela batia a cabeça na pedra, a cabeça, o crânio, né, a cabeça da bichinha abria de tanto que ela batia na pedra. Então, assim, eu achei me atentou muito, entendeu? Me atentou porque me deixou mais alerta na questão de o porquê que Davi fazia essa oração para o Senhor. E a gente entrando mais nesse assunto, a gente vê que o ungir, né? Quando Davi pede, o Senhor unge a minha cabeça com óleo, ele está pedindo assim, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja em mim, até que transborde, para que as moscas do inferno não perturbem a minha mente, para que essa perturbação não tire a minha vida, não me faça perturbado, né? Assim como Davi fazia. Então, Senhor, essa é a oração que você tem que fazer. Senhor, unge a minha cabeça. Uma arma que nós devemos ter é falar com o Senhor na nossa oração, lendo versículos de Bíblia, recitando os versículos da Bíblia. Senhor, unge a minha cabeça com o teu óleo, Senhor, para que as moscas do inferno não venham atormentar a minha vida, para que as setas malignas não venham perturbar a minha vida. Senhor, que os meus ouvidos sejam seus. Senhor, tudo que eu ouvir, tudo que eu cheirar, tudo que eu falar, Senhor, que seja de ti, que seja cheio, que minha vida esteja com seu óleo, Senhor, que seu óleo seja como repelente na minha vida, espiritualmente falando. Nós devemos estar com o azeite do Senhor nas nossas vidas. E entrando na experiência que eu tive, né, quando a partir desse momento, desse acontecimento, de eu ter procurado saber, Senhor, por quê? Por que Davi falava, Senhor, unge a minha cabeça com óleo? Eu tenho um propósito, eu sei que nós pedimos ao Senhor, nos unge, para receber o teu Espírito, para que nós possamos estar guardados, mas qual o sentido disso também? Mais, né? Fui tentar me aprofundar. Isso me fez voltar uma experiência, uma vez, gente, que eu tive, assim, uma crise de ansiedade muito grande, né? As pessoas aí que já tiveram a crise de ansiedade, que a gente fala ansiedade, a coisa boa, tal, mas quem tem uma crise de ansiedade, ela fica, né, propensa a muitas coisas, né? A gente precisa tratar, precisa passar por um psicólogo, mas muitas das vezes o inimigo das nossas almas, ele se aproveita, porque ele é aproveitador. Então ele se aproveita dessas oportunidades. E na minha fragilidade, ele entrou, né? Então, assim, eu não conseguia dormir, passava as noites em claro, né? Era assim, falava, chegava a parte da noite, que eu tinha que, geralmente, que a gente vai para a igreja na parte da noite, eu já começava a ficar nervosa, tudo me deixava nervosa, olhava a televisão, todos os acontecimentos que passavam na televisão,
tudo me deixava nervosa, né? Assim, vamos dizer que os meus nervos estavam a flor da pele, né? Mas principalmente quando dava assim a parte da noite e quando eu falava assim, vou para a igreja, aquela crise ela vinha, né? E muitas das vezes eu ficava em casa, porque dava medo, fobia mesmo. Então quem teve ou tem essa crise sabe disso. Então, eu fui para a igreja, na época, né, eu conversei com os amigos meus, assim, do coral, né? Na época do coral Renovação, o líder falou assim, vou na tua casa, levou um grupo de, de jovens na minha casa, né? Pessoal foi veio aqui em casa orar por mim. E nisso, nessa oração, ele falou assim, né? Ele falou assim, e se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar. Ele falou assim, olha, enquanto eu estava orando por você, gente, preste atenção, que é uma coisa séria, né? Enquanto eu estava orando por você, eu vi aqui, né? Era o local que eu estava. Muitas moscas sobrevoando aqui, a sua sala. E essas moscas, elas estavam tentando entrar, elas tentavam sobrevoar a cabeça das pessoas que estão aqui. Na tua mente e na cabeça das pessoas que estão aqui. Essas moscas, elas estavam no teto e elas estavam aqui para poder... Nem todas as pessoas estavam aqui, não só também na sua. Aí eu falei, as moscas, tá vendo, gente? Ligando as moscas que Davi pediu ao Senhor para ungir a cabeça dele com óleo e que ele fazia no tempo dele lá, de pastor, fazia com as ovelhas, por causa das moscas, né? E mosca, né? Tem a ver muito, assim, no espiritualmente falando, que eu também estava pesquisando, tem a ver muito, assim, com um demônio, né? Que eu não vou falar coisas aqui que não vem ao caso. Mas para poder perturbar, para poder acabar com a mente da pessoa e tal. Então, aí voltando. Ele falou assim, muitas moscas aqui estavam aqui e eu vi aqui, entrando aqui, uma pessoa aqui. E chegava no teu ouvido e falava assim, é mentira. Tudo que estão falando para você aqui é mentira, mentira, mentira. Mentira. Tudo que eles estão falando para você é mentira. Não ouve. Não dá atenção a eles. E assim, na ocasião, eu estava realmente assim, meio, entendeu? Meio assim, eu não conseguia dormir, tudo me perturbava, os pensamentos maliciosos do inimigo aproveitou da situação, ó, na minha cabeça, tá? Então, a importância de nós estarmos com a nossa vida com o óleo do Senhor. Então, quando ele falou assim, entrou uma pessoa, um ser aqui, e começou no seu ouvido. Eu via como aquela pessoa chegava no seu ouvido e começava a distorcer tudo que a gente falava. Se a gente fala uma coisa, eles falavam totalmente, é mentira? É mentira? É mentira que eles estão falando. Mas, gente, ele falou assim, mas olha só, entrou aqui, aleluia, glória a Jesus, entrou aqui um anjo do Senhor, gente, uma coisa liga a outra. Então isso me fez lembrar, entrou o anjo do Senhor aqui, ele está aqui, e ele entrou aqui, ele está derramando na sua vida, na sua cabeça, aleluia, ele está derramando na tua cabeça o azeite, ele está derramando algo na tua cabeça, ele está derramando um óleo na tua cabeça. Gente, nesse momento, gente, eu fui revestida do Senhor, eu senti a presença do Senhor, eu senti a minha vida, eu entrei assim eu comecei a falar em línguas, um revestimento do Senhor, eu não conseguia. Quem estava comigo, quem está nessa live, nesse vídeo, que estava comigo, que veio na minha casa, sabe muito bem o que eu estou falando. Foi um revestimento que veio do céu, através daquela unção, que aquele anjo veio derramando na minha cabeça. Foi uma coisa assim... eu não sei como te explicar, mas eu não conseguia, eu falava em línguas, é uma coisa assim, que eu não conseguia parar, foi muito tempo para eu parar aquela unção na minha cabeça, na minha vida, justamente porque o óleo da unção,
o anjo do Senhor chegou na minha casa e ele derramou o óleo da unção na minha vida contra aquelas moscas do inferno que estavam me perturbando. E, irmãos, aquela noite foi a noite assim que eu mais dormi depois das minhas crises. Que eu não estava dormindo. E aquele óleo que o anjo do Senhor derramou na minha vida, aquele revestimento, que o meu cálice transbordou através daquela unção, me fez dormir. Aquela unção expulsou, não deixou mais as moscas do inferno ficarem rodeando a minha mente, soltando aquelas que entrando nos meus ouvidos, né? Fazendo aquela atordoaça toda na minha vida. Então, gente, quando eu vi essa passagem, eu me perguntei, eu fui procurar saber, um ponto foi ligando. Aquela ocasião, aquela visão, aquelas moscas, o óleo da unção que o anjo derramou na sua cabeça, você foi revestida, o óleo se transbordou na sua vida. Você dormiu direito. Por quê? Porque o anjo do Senhor te ungiu, derramou sobre você o óleo e você estava, tipo, com aquele repelente espiritual. Então, você que está assistindo comigo aqui, que está me assistindo, faça isso na sua oração, peça ao Senhor todas as noites. Você passa por alguma perturbação noturna que você não consegue dormir, né? Alguma crise de ansiedade, alguma coisa que entra na tua mente, você eleva seus pensamentos do céu e pede assim: Senhor, eu quero a mente de Cristo, eu quero a sua mente na minha vida. Afasta essas moscas, esses maus pensamentos que querem entrar no meu ser, no meu coração, no meu pensamento. Eu quero a sua mente, a mente de Cristo. E peça ao Senhor: Senhor, unja a minha cabeça com o teu óleo, assim como o salmista Davi, no Salmo 23, ele fala: unja a minha cabeça com óleo. Eu venho hoje pedir: Senhor, unja a minha cabeça com teu óleo, e assim o meu cálice transbordará, e assim eu estarei protegida ou protegido. Então, que você possa, que esse pequeno devocional possa te despertar para o seu lado espiritual, para a sua batalha que você está vivendo. De repente a gente passa por situações que a gente esquece muito que a gente está aqui na Terra, né? Mas a gente está numa batalha constante, diária. E que você possa se revestir, que você possa procurar, que você possa orar falando com o Senhor, né? Assim como os grandes, os discípulos, os profetas, nos colocaram na palavra dele. Armamento de oração, armamento espiritual, que nós possamos estar revestidos e usar as armas que nós temos, né? Porque senão a gente cai, a gente perece, né? Mas maior é o Senhor dos Exércitos. Hoje, eu até pela manhã eu coloquei, né, um dizer que estava no meu coração, que muitas das vezes, né, a gente precisa declarar, a gente precisa profetizar para os nossos irmãos. E eu quero, não sei se você viu, mas eu quero profetizar na sua vida, na minha também, né? Que o Senhor dos exércitos, ele proteja a nossa casa, ele proteja a nossa vida, ele proteja os nossos filhos, ele proteja tudo que é nosso. E assim mesmo, se o inimigo se levantar, você responde para o inimigo, ou para a ocasião, para o que tem se levantado para você. Você declare mesmo que o Senhor dos Exércitos te repreenda. Você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, você declara e você fala que o Senhor dos Exércitos te repreenda. E que você possa estar, se sentir abençoado através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém.